Muito obrigado por mais esse play no nosso encontro, né? Pois é, bom, agora você já sabe, já virou lema. Lá fora agora você pode esquecer, porque é o momento de focar em você, na sua vida, né? E quando eu falo de focar na sua vida, o que que é? É a sua saúde física, mental, espiritual, é a sua saúde emocional, financeira, intelectual, ou seja, aqui é o seguinte, tudo que for bom para você, a gente vai focar aqui. É o Agora é Você podcast que está começando em mais um episódio, graças à sua companhia. E se você estiver assistindo aqui e não se inscreveu, preste muita atenção, está dando muita sorte, porque o YouTube não entrega episódios se o internauta ou a internauta não estiverem inscritos, sabia disso? Então, se você não se inscreveu, terminando o episódio, por favor, volta aqui na página, vai lá no inscrever-se, clica no inscrever-se e clica no sininho. Tá? Que é para na próxima semana você não perder episódios tão importantes como esse daqui, assuntos tão essenciais, porque os conteúdos que a gente tem aqui só tem no Agora é Você podcast, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Por exemplo, hoje nós vamos falar de emagrecimento saudável. Olha que coisa legal. Saudável, não é aquele emagrecimento tabelinha, não. Saudável, tá? E para isso eu trago aqui um médico pós-graduado em endocrinologia pelo IPMED, é isso aí, né? Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, tá? Ele também é pós-graduado em Ciências da Obesidade e Sarcopenia, depois a gente vai falar sobre isso daí. Pela FANESE, que fica lá no Sergipe, né? Essa faculdade que certifica nessa modalidade e é muito importante essa faculdade também, diga-se de passagem. Ele também é pós-graduado em Medicina do Sono pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou falando aqui do meu amigo doutor Vitor Manta, que está nos dando o prazer da presença. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor. Obrigado, tudo bem? Pardini, tudo ótimo. Agradeço a você demais pelo convite. Tá? Tava aqui te escutando falar e vendo a abertura do programa também. E na minha cabeça, a imagem que eu tive foi de pessoas, né? Nossos telespectadores, numa noite relaxante, com uma bela taça de vinho, uma pipoca, aproveitando aquele momento ali, que é um momento realmente que é feito para eles. Né? Então, um conteúdo, apesar de ser um conteúdo relevante, importantíssimo sobre saúde, mas um conteúdo leve, né, que vai trazer entretenimento e também muito conhecimento para as pessoas aplicarem de imediato nas suas vidas e também terem maior qualidade de vida. Então, meus parabéns aí pela pegada que você coloca aqui nesse programa, tá? Bom, muito obrigado. Receber essas palavras de um profissional qualificado como você me enobrece. Obrigado mesmo. Que isso. Então, como eu sempre faço, primeiro de tudo, situando o público com relação à pauta de hoje, né? Assim, além da perda de peso, né, e a aparência, que eu digo assim, são o Cine Society da galera. O que é o Cine Society? Que todo mundo quer perder peso, ficar bonito e tal, é por causa da imagem, né? Todo mundo se preocupa como é que vai ser notado, olha, será que eu vou ficar legal nessa roupa? Vou caber, não vou caber? Vou sair bem na foto e tal. Mas, além disso, o mais importante, que benefícios emagrecer traz para as pessoas, em termos gerais de saúde? Olha, eu começaria dizendo, né, como você falou, as pessoas querem emagrecer mesmo porque é do ser humano se atrair e gostar do que é belo, né? Uhum. A beleza é importante, é bem vista aos nossos olhos. A gente gosta do que é bonito. Então as pessoas realmente buscam o emagrecimento por vários motivos que eu vou explorar aqui, mas um dos motivos é realmente para ter uma estética corporal agradável, para você se sentir bem com você mesmo. A gente está se aproximando aí do verão, né? Estamos no verão quase, né? E as pessoas querem estar ali cabendo, vestindo bem o seu biquíni, vestindo bem a sua sunga, estarem confortáveis, né, num ambiente de praia e tudo mais. Mas partindo do ponto de que a obesidade é uma doença, né, e muitos médicos, tanto brasileiros quanto médicos ao redor do mundo já entenderam isso, né, a obesidade não é puramente algo estético, né? Mas a obesidade, para você ter uma noção, está associada a pelo menos 14 tipos de cânceres diferentes, né? Então, a obesidade é um fator de risco modificável para vários tipos de doença, incluindo cânceres, mais hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, diabetes, AVC, tudo isso está relacionado à obesidade. Então, se a gente modifica esse fator de risco, ou seja, se a gente emagrece, né, perde 10, 20, 30 quilos, 40 quilos, às vezes é necessário, a gente
escapa do risco, né, de desenvolvimento desses tipos de doença no futuro. Então, por isso a importância da gente olhar para a obesidade como uma doença e colocar todos os esforços possíveis para poder corrigir isso, entendeu? Entendi, muito bom. Agora, doutor Vitor, veja, existem muitos tipos de dieta aí. Tem a tal da dieta hipoproteica, a gente tem jejum intermitente, a tal da dieta do Dr. Atkins, parece nome de perfume, né? Eu faço a dieta da lua, quer dizer, como tudo, só não pode comer a lua, tá? Mas mesmo assim, porque não cabe na boca, senão... alguma delas, eu pergunto duas coisas para você. Se alguma delas é pelo menos em parte confiável e, de outro lado, qual que você considera que possa ser a melhor dieta mesmo? Excelente pergunta, tá? Olha, primeiramente eu queria dizer que existem estudos que mostram que todas as dietas funcionam, né? O importante é que o paciente siga de fato a dieta, né? Então nós temos aí a dieta low carb, nós temos a dieta mediterrânea, nós temos a dieta Atkins, que você mesmo frisou. Então os estudos mostram que todas essas dietas vão funcionar no longo prazo, né? No curto e no longo prazo. O problema é que as pessoas não mantêm uma constância e uma regularidade no segmento da dieta, né? A pessoa está ali, às vezes, começa a semana muito bem, a segunda-feira é o dia internacional de início das dietas, né? Então a pessoa vai seguindo ali bem a dieta, mas quando vai se aproximando ali o final de semana, já entra o happy hour, já entra o chopp, já entra as comidas um pouco mais calóricas. O brasileiro ainda tem essa cultura de que o final de semana é um dia de relaxamento, chutar o balde, porque por conta de uma semana um pouco mais de muito trabalho e tal. Então ele tira o final de semana para a indulgência, né? Para descanso e comer, né, os prazeres hedônicos que a gente chama, né? O prazer do paladar, do sabor, né? Então, ele termina abusando, cometendo excessos, exageros, principalmente nos finais de semana, né? Tanto com comida quanto com bebida. E esse é um grande problema, porque o nosso corpo, ele não sabe o que é dia de semana e o que é final de semana. Todos os dias são iguais, né? Então, a grande sacada aqui é o quanto antes a gente entender que todos os dias são iguais e que todos os dias a gente deve, na medida do possível, viver sobre um certo equilíbrio, né? Da alimentação, da prática de atividade física. Eu costumo dizer aos meus pacientes, olha, se sua semana é muito complicada de trabalho, você tem um pouco menos de tempo ali para fazer atividade física, poxa, ao final de semana que você tem mais tempo, seria um dia formidável para você fazer atividade física. Então não é porque é final de semana que você não deve fazer atividade física. Os dias que eu mais treino são os finais de semana, porque eu tenho mais tempo para treinar, entendeu? Agora, falando um pouco sobre o que é que eu considero, né, ser a melhor dieta, bom, eu adoto muito a linha de uma dieta anti-inflamatória, né? Então, nesse sentido, para mim, e os estudos mostram também que a dieta mediterrânea, né, é o melhor tipo de dieta neste sentido, tá? A dieta mediterrânea é uma dieta absolutamente anti-inflamatória, né? Uma dieta que a parte proteica dela é proveniente dos peixes e dos frutos do mar, né? Nesse sentido, a gente tem uma redução importante do consumo de carne vermelha, por exemplo, né? A carne vermelha já ficou provada que é um alimento realmente que causa uma inflamação corporal muito grande. Então, a gente, falando sobre saúde, a gente tem caminhado realmente com orientações onde a gente orienta o paciente a reduzir o consumo de carne vermelha durante a semana, até porque a Organização Mundial da Saúde, em 2015, classificou a carne vermelha como potencialmente cancerígena. E as carnes processadas, né, os alimentos processados, embutidos, esses aí foram classificados de forma até mais grave, como sabidamente cancerígenos. Em outras palavras, o que a Organização Mundial da Saúde está querendo te dizer é o seguinte: se você tem o hábito de comer esses alimentos de forma crônica, sustentada, né, você vai desenvolver câncer no futuro. Basicamente é isso que os estudos têm mostrado, entendeu? Então, voltando para a dieta mediterrânea, né, eu expliquei que a parte proteica da dieta ela vem dos peixes e dos frutos do mar. Mas também você tem um alto consumo aí de gorduras boas, né, como o azeite de oliva, que o azeite de oliva extra virgem é um super alimento, né, um alimento assim benéfico pra caramba. A gente tem que ter atenção só na quantidade, né? Por sorte tá baratinho, né?
Cara, realmente o azeite de oliva... Eu ia comprar um carro, mas acho que eu vou investir num litro de azeite. Excelente, excelente. Um bom investimento aí, viu? Mas realmente o azeite de oliva teve uma disparada de preços e é uma coisa até preocupante. Mas o azeite de oliva é um superalimento, é inegável isso. Vários estudos já comprovam. Inclusive, é o melhor... para poder fritar alimentos, né? Então, o azeite de oliva é o melhor, os estudos mostram já que ele é o melhor para poder você fritar, tá? E também as gorduras provenientes ali do abacate, das nozes, das castanhas, né? E também os carboidratos complexos, né? Como o grão de bico, a lentilha, todos esses alimentos aí, o arroz integral, todos os tipos de feijão, os verdes folhosos, legumes, verduras, tudo isso aí faz parte da dieta mediterrânea. Então desculpe eu te interromper, mas eu acho importante colocar isso. A comida árabe, ela aborda bastante desses itens, então, ou não? Ou estou enganado? Olha, a comida árabe, se eu não me engano, ela tem uma pegada um pouco mais de ter a presença um pouco mais marcante da carne vermelha, né? Não, porque tem, por exemplo, eles trabalham muito com grão de bico, com arroz, com lentilha. Estou falando com exceção da carne vermelha, né? No caso, eles têm muitos pratos com exceção de carne vermelha, que são saborosíssimos, né? Exatamente. Né? E assim, quem estuda um pouco sobre dieta mediterrânea, e eu convido o telespectador a ser um agente ativo na sua saúde, né? Existem vários livros hoje sobre alimentação saudável, né? Eu cito uma aqui, por exemplo, fantástico, chamado Dieta Anti-Câncer, que é um livro que vai te dar um norte sobre que tipo de alimentação você... É maravilhoso essa dica. Dieta Anti-Câncer. Você sabe, por acaso, a editora ou não? Não, eu posso... Eu corro atrás dessa informação e você coloca na... Bom, mas eu vou jogar aí no Google ou em qualquer lugar, você vai... Dieta Anti-Câncer. Dieta Anti-Câncer. Deixa eu só abrir um parênteses no seu assunto, que eu acho que é pertinente. Existem duas correntes na medicina. Tá? Eu tive aqui um cardiologista que está entre os 3 melhores do Brasil, o Dr. Carlos Alberto Pastore, falou muito da dieta mediterrânea e ele segue. Perfeito. Mas existe uma outra corrente médica que defende o seguinte, que você pode fazer uma dieta totalmente à base de carne, né? E a gente fica meio assim entre a cruz e a espada, né, Dr. Vitor? Porque eu também acho que a carne vermelha... Por exemplo, ela tem proteína, legal, é necessário, mas acho que a gente tem que saber dosar as coisas, né? Comer um frango, eu gosto muito de peixe, né? Adoro peixe, né? Não sei, acho que às vezes a gente fica um pouco perdido com relação a isso, né? Então, esse é um grande problema, né? Porque se você entrar hoje no PubMed, que é a biblioteca médica, né? É onde a maioria dos médicos sérios, estudiosos, vão lá para poder obter conteúdo informativo, né? Artigos científicos e tudo mais. Você vai encontrar evidência científica para o que você quiser, né? Então, às vezes, o médico vai lá, vê um artigo publicado falando sobre benefícios do consumo da carne vermelha e ele publica aquilo como se fosse a grande verdade, quando na maioria a gente sabe que em pacientes obesos, sobretudo, a carne vermelha pode aumentar o risco de doença cardiovascular quando consumida, né, de forma frequente, entendeu? Então, assim, a reflexão que eu trago aqui para o nosso telespectador é que você seja um agente ativo, experimente essas dietas e veja o que mais encaixa com o seu perfil, né? Eu acredito, e também siga alguns médicos e nutricionistas que você tenha um certo grau de empatia e que você saiba que são médicos e nutricionistas estudiosos, atualizados, né? Que estão mostrando aí nas redes sociais evidências comprovadas e sobre vários assuntos variados, para que você possa obter esse conteúdo e aplicar na sua vida, tá? Mas eu, assim, sigo a dieta mediterrânea, me considero assim, um cara extremamente saudável, meus exames são todos normais, sou atleta também, então, assim, a dieta mediterrânea eu recomendo, assim, para todos os meus pacientes, entendeu? E assim, os pacientes, eu tenho alguns pacientes do Rio Grande do Sul, né? Aí, esses aí são um problema. É carne de meu noite. Meu amigo, os caras comem carne todo dia. Carne e muito sal, né? Exatamente. Doutor, a produção fez uma gentileza aqui, e seria esse o livro? Parece que já localizaram aí. Será que é esse? A Dieta Anti-Câncer? Não, a Dieta Anti-Câncer é de um autor que não é brasileiro. Então não é. Então, bom, eles vão tentar localizar aí, que vai pesquisar, temos um departamento de pesquisa aqui, tá? Agora, as medicações, doutor Vitor, tá?
Tem medicações para emagrecer que sejam melhores, tem as piores, ou a gente deve zarpar das medicações para emagrecer? Veja, depende muito do paciente. Tá. Né? Então, assim, se a gente está falando de um paciente que tem um sobrepeso leve, esse paciente, muito provavelmente, se ele fizer uma dieta, né, mudança de estilo de vida, uma dieta e praticar atividade física, esse cara vai conseguir emagrecer e ter um peso saudável. Agora, quando a gente está falando de pacientes obesos, né, obesidade, dificilmente, Pardini, esse paciente vai conseguir emagrecer de forma efetiva e duradoura sem a utilização de medicações, né? Sim. A casuística aí de pacientes que conseguem fazer isso de forma duradoura, que tem sucesso no emagrecimento, ou seja, emagrece e se mantém magro pelos próximos 5 anos, é de menos de 1%. Por que isso acontece? Porque à medida que você vai emagrecendo, o seu corpo ele ativa estratégias, né, compensatórios para fazer você retornar ao peso antigo. É por isso que muitos pacientes eles terminam tendo o que a gente chama de ciclicidade do peso, que é o efeito sanfona, conhecido popularmente. Porque imagine, para cada 1 quilo de peso que você perde, seu apetite aumenta em 100 quilocalorias. Então, se você inicia uma dieta e emagrece 10 quilos, seu apetite vai aumentar em quase 1.000 quilocalorias. Nossa Senhora. Então, veja, imagine você com 1.000 quilocalorias de fome a mais, né? E tendo os estresses do seu dia a dia, né? As suas ansiedades, os seus momentos ali de estresse, de maior ansiedade, onde você desenvolve um comer emocional, por exemplo. Você ensinou ao seu cérebro que quando você está estressado, quando você está ansioso, uma barra inteira de chocolate te alivia o estresse. Isso é verdade. Sim. Tem pacientes, né, pessoas que comem ali o chocolate, comem o doce, ou tomam uma cerveja, tomam um vinho e obtêm relaxamento. O problema é que esse hábito, ele pode te mudar um estado interior naquele momento, mas ele vai deixar marcas. Você vai ingerir calorias a mais e você vai terminar voltando a engordar, entendeu? E esse efeito sanfona, rapaz, eu já sofri tanto efeito sanfona, doutor, que se eu soltar uma bufa numa festa junina, todo mundo sai dançando quadrilha. Essa foi muito boa, Vardy. Rapaz, eu queria ter um caderninho agora aqui, essa daí eu queria anotar. Ele manda no WhatsApp, tem muito. A produção localizou outro exemplar do livro. Seria de autoria espanhola? Você falou que não é brasileiro? Não. Ó, eles vão continuar pesquisando. Agora, esse daí, ó, Johannes Coy. Também, é um espanhol, também não. Também não e é Maren Franz, que é um alemão. A produção pode tentar procurar aí. Vai girando o mundo, você lembra? Esse livro é de um neurologista, que, por sinal, ele tem uma história muito interessante. Ele estava fazendo um estudo, Pardini, e ele estava fazendo um estudo sobre câncer de cérebro. E no dia ele ia fazer uma ressonância magnética em um paciente, o paciente faltou. Ele estava com um colega médico e, como o paciente faltou, ele decidiu ele mesmo fazer a ressonância nele. Sim. E, para surpresa dele, que estava estudando câncer de cérebro, ele descobriu um câncer no cérebro dele do tamanho de uma bola de tênis. Caramba. Entendeu? E o prognóstico foi terrível, mas através aí ele começou a fazer grandes pesquisas científicas sobre como ele poderia retardar aquele processo, e foi isso que motivou ele a escrever o livro, porque apesar dele ter um prognóstico muito ruim, através das suplementações e dos modelos de dieta que ele seguiu, ele conseguiu aumentar muito o prognóstico de vida dele, entendeu? Então, esse livro é sensacional, eu tenho certeza que a produção... Você não lembra a nacionalidade dele, né? Eu acho que ele é americano. Ou australiano, uma coisa assim. Aí, produção. Não é Richard alguma coisa, será? Talvez. Bom, vamos ver. Mas Richard Boulevou, será que é? Não sei. Bom, a gente vai continuar procurando. Mas agora, atenção você aqui, ó. Hora do Plim, eu quero saber. Olha, me responde e não esconde. Você tem dificuldade para emagrecer, mas seja sincero. Eu só quero um sim ou não é muita coisa. Já eu vou te contar por quê. Você tem dificuldade para emagrecer? Coloca aí, por favor, que eu e o Dr. Vitor Manta queremos saber. Aliás, se você chegou agora, estou aqui com meu amigo Dr. Vitor Manta, especializadíssimo, tá, na ciência de emagrecer com saúde, emagrecimento saudável. Se você chegou agora, depois que acabar o episódio, por favor, retorne ao começo, porque é mais um episódio imperdível. Dr. Vitor Manta, adoçante, herói, vilão ou figurante? Eu vou falar sobre adoçante.
Mas antes eu queria fazer um comentário importante que a gente terminou não falando, que foi sobre as medicações. Ah, né? sim, ok. Esse é um assunto assim que as pessoas buscam muito, né? E assim, Pardini, antigamente a gente perdia muito essa guerra, né? Antigamente as medicações que existiam no mercado, como Orlistat, Sibutramina, essas medicações não resolviam o problema. Mas a gente está vivendo uma nova era do surgimento de medicações cada vez mais potentes, né? Inclusive, muito recentemente, né, foi lançado, já essa medicação não tem no Brasil ainda, a gente consegue só através de importação, mas existe já uma medicação que entrega o mesmo resultado de emagrecimento que a cirurgia bariátrica. Né? Que é o Mounjaro, a Tizerpartida, né? Alguns pacientes meus já estão em uso dessa medicação. Então, essa classe de medicação, né, que são os duplo agonistas de GLP-1 e GIP, que a gente chama, o nome técnico não precisa você decorar isso, só precisa saber que o nome da medicação é Tizerpartida, né? Nome comercial Mounjaro, mas uma medicação formidável, fantástica, que faz a gente imaginar assim, um tratamento muito mais efetivo da obesidade e deixa os médicos que trabalham com obesidade e também os pacientes muito entusiasmados sobre o que é que vem aí de futuro do tratamento da obesidade. A gente está começando, Pardini, assim, a virar o jogo. A gente está vendo aquela luz no fim do túnel. Quer entendeu? dizer, uma medicação que tenha procedência e que não seja prejudicial. Mas tem uma outra que acho que é de origem dinamarquesa, que foi descoberta por acaso no tratamento de diabetes. Exatamente. Se popularizou aí que estão bombando. Então, essa classe de medicação que a gente chama de análogos de GLP-1, a gente tinha lá no início o Victoza, depois teve o Saxenda e agora o Ozempic. O Ozempic e o Wegovy também, que é a mesma coisa do Ozempic. Excelente medicação, prescrevo bastante essa medicação, os pacientes perdem aí 10, 20, 30 quilos às vezes, né? Então, uma medicação extremamente segura, né? Uma medicação que, né, tem efeitos colaterais possíveis, né? Qualquer medicação tem, é por isso que é muito importante, eu friso aqui para vocês, a necessidade do acompanhamento médico, né? Essas medicações, elas não são isentas de efeitos colaterais, de riscos, então o acompanhamento médico ele é muito importante. Mas são medicações, assim, extremamente efetivas no processo de emagrecimento, tá? Com relação aos adoçantes, Pardini, o que é que acontece? Os adoçantes artificiais, eles não têm calorias, né? Mas alguns estudos mostram já que os adoçantes, eles alteram a qualidade e a quantidade de bactérias que habitam o seu intestino. Então, no seu intestino, você tem que entender o seguinte, que você tem bactérias boas e bactérias ruins, vamos dizer assim, né? As bactérias boas são aquelas que agem em sinergia com o nosso corpo, em simbiose, que a gente chama, né? Já as bactérias ruins, já existem estudos que mostram que essas bactérias, inclusive, podem agir de uma forma que elas emitem sinais que estimulam o aumento do seu apetite. Olha só. Então, imagine que você está ali de forma sucessiva consumindo adoçantes artificiais e você está tendo aumento do apetite justamente por conta da modificação do perfil de bactérias intestinais que habitam o seu intestino. Então, os adoçantes artificiais, eles não são isentos de prejuízos, né? Eu gostaria muito de dizer aqui que os adoçantes artificiais substituiriam aí o açúcar de forma extraordinária, né? Mas não é o que a gente tem observado, tá? Nesse sentido, o meu conselho seriam adoçantes mais naturais, né? Como o maltitol, o eritritol, né? Ou o stevia que você... Eu ia perguntar agora do então, stevia. o stevia que você está falando, existem alguns estudos que mostram que o stevia, quando colocado em bebidas quentes, como por exemplo o café, ele funcionaria como um disruptor endócrino. Esse termo é um termo técnico que a gente usa, que quer dizer o seguinte, ele vai agir simulando um hormônio no seu corpo e isso pode causar problemas, tá? Então, para bebidas frias, ok, para bebidas quentes, já traria problemas. Então, em resumo, adoçantes mais naturais, como o maltitol e o eritritol, são muito bem-vindos, né? Se você não gosta de adoçantes, o ideal seria que você consumisse um açúcar de coco, né? Mas assim, em pequena quantidade, ou que você acostumasse realmente o seu paladar sem o açúcar, entendeu? Olha, eu vou continuar essa pauta que é muito boa, mas antes
quero convidar você e você que está nos assistindo para conhecer o maior clube de fliperama da América Latina. Fica aqui em São Paulo, no bairro do Cambuci, Rua Teodorete Souto, 292A. Funciona de quinta e sábado, das 6 da tarde até a meia-noite. Dá uma olhada, doutor. Que lugar maravilhoso. É o Old School Pinball. Então, é maravilhoso, é um antiquário e, ao mesmo tempo, é um lugar para você se divertir e dançar, porque tem pistas com DJ ao vivo, music dance aí dos anos 80 e 90, fliperama, essa cultura tão diferente que os nossos filhos, netos, não viveram. Você vai se sentir voltando no tempo e eles vão conhecer essa cultura e tem drinks e petiscos maravilhosos. Olha, vale a pena conhecer. Vai lá no Instagram, @oldschoolpinball. Tá aí o telefone aí embaixo de mim, ó. Tá bem aqui, ó. O telefone para você mandar o WhatsApp e perguntar, tá legal? @oldschoolpinball. E recomendar você também, se quiser fazer uma reunião com os amigos, se quiser ter uns nuts bem saudáveis, uns grãos aí, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, noz ou um surtido, um mix, tá? Mas o detalhe é torrado eletronicamente, então não tem óleo, não tem toque manual, viu? E higiene perfeita. E o que você vai ganhar com isso? Vai ganhar peso? Não, você vai ganhar elogios, tá? Porque não tem colesterol, é muito legal. Isso daí já passou por um conselho aí que é muito, o pessoal é muito rígido, então vale a pena você conhecer. Vai lá no Instagram, @GoldenPrimeOficial, @GoldenPrimeOficial. Você pode consultar no zap 11 940 082 357. Agora eu volto aqui com meu amigo Dr. Vitor Manta. Açúcares, doutor. Esse é o outro lado que eu queria perguntar. Aí a gente faz o quê? Tem açúcar cristal, demerara, qual é o outro? O mascavo, né? Ou isenção total também desses açúcares? Olha, o açúcar mascavo, o demerara, eles são até um pouco melhores do que o açúcar cristal. Tá. Mas em última instância, Pardinho, tudo é açúcar, né? E aí a gente tem que... o açúcar, quando consumido, ele gera um pico de glicemia muito importante, né? Sua glicemia sobe muito e, com isso, um hormônio que sobe quando o açúcar sobe é a insulina. Tá. Então, a insulina, ela sobe para poder conter esse aumento da glicemia. Só que quando você tem vários picos... Imagine que o cara toma vários cafezinhos durante o dia, né? Tá ali tomando açúcar o tempo todo. Então, você tem vários picos de glicemia, sua insulina permanece sempre alta o dia inteiro. O que é que isso faz com que seu corpo... O que é que acontece no seu corpo? Quando sua insulina se mantém sempre alta, isso é um potente estímulo para o acúmulo de gordura corporal. Entendeu? Então, isso tudo dificulta o processo de emagrecimento. Então, é por isso que é muito importante que você tente, na medida do possível, adaptar o seu paladar a retirar o açúcar mesmo, entendeu? O açúcar e o adoçante. Tomar um café puro, como fazem os autênticos apreciadores do café. Exatamente. E é possível, viu? É possível. Às vezes no início ali pode ser um pouquinho mais complicado, mas assim, se você é um grande apreciador de café, deixa eu procurar comprar um café 100% arábica, um café de boa qualidade, né? Tá. Tudo isso vai te ajudar no sabor. Uma coisa curiosa que eu descobri recentemente é que se você colocar algumas pitadinhas de sal no café, isso reduz o amargor, você sabia disso? Ah, é? Pois é, eu fiz uma pesquisa para poder justamente falar sobre a retirada do açúcar no café e eu vi essa informação, corri atrás dessa informação, confirmei essa informação. Pitadinhas de açúcar, não é você botar uma colher. Mas eu já fiz um negócio de bêbado, né? Eu já parei um dia de ressaca no boteco e rasguei o sal e pum. Aí falei, nossa, esse café tá ruim pra danar. Aí pus o segundo, né? Pá! Nossa, ficou pior. Eu chamei o garçom, deu esporro. Falei, esse é café que se sirve? Eu falei, desculpa, o senhor tá pondo sal. Né? E tinha um negócio quando era office boy que era uma delícia. No centro de São Paulo tinha umas casas de café bem tradicionais. Tinha aqueles açucareiros de vidro, assim, com aquela tampinha de metal. E aí você virava, ela abria uma abinha, sabe? E a gente parava ali a gente punha o vidro para baixo, rasgava o sal de fruta e jogava dentro do açucareiro, né? E os office boy, né? Coisa de office boy. E ficava ali esperando, entendeu? E aí os caras vinham os caras tudo da Bolsa de Valores ali, de terninho, gravata, bonitinho, pediam um café, expresso, jogava aquele... Os caras não entendiam nada, né, o que estava acontecendo. Bom, maravilhoso. Maravilhoso. Agora, eu tenho uns amigos, como eu tenho um amigo que não dispensa uma praia, que é o Alexandre Araújo, eu tenho também um amigo, o Lion Man, que é o Samuel. São aqueles caras assim, que esperam o final de semana
para pegar sol numa praia de açúcar e mergulhar no mar de pinga. Então, brasileiro é assim. Brasileiro Como é que assim. a gente faz para se desligar do vício de açúcar, doutor? Olha, a ideia é você, se você consome muito açúcar, né? Se você retirar esse açúcar, esse consumo de forma abrupta, você vai sentir muito, né? O açúcar, quando consumido, ele vai estimular a liberação de neurotransmissores associados à sensação de prazer e bem-estar, né? Dopamina, serotonina, tudo isso vai ser liberado no seu cérebro. Então, causa uma sensação de prazer. O seu cérebro sente isso e ele quer mais disso. Né? É por isso que vem o vício, né? A adição. Então, se você retira de vez isso aí, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você fosse policiando, primeiro, para observar rótulos, né? Porque o consumo de açúcar total, ele não se restringe àquele açúcar que você está botando no seu café. Tá. Mas muitos alimentos e bebidas industrializadas, por exemplo, eles têm açúcar na composição. E o açúcar tem vários nomes, né? Ele pode vir escrito lá sacarose, xarope de milho invertido, tem um monte de nomes, frutose, né? Tudo isso se resume em açúcar. Então, se você passa a observar rótulos e tudo que tiver esses sinônimos de açúcar, você começa a retirar da sua vida, você começa a reduzir de forma lenta, gradativa, né, gradual, o seu consumo de açúcar. Eventualmente, em algum momento, você vai terminar reduzindo de forma importante o seu consumo total, entendeu? Entendi. Agora, você tocou num ponto importante. Você recomenda muito comer frutas. Mas como é que fica no caso, já que a gente está falando de açúcares, como é que fica a frutose? Porque toda fruta tem ali a sua quantidade maior ou menor de açúcar, né? Que é a frutose. Sim. E é um açúcar, digamos que, de certa forma, inevitável, né? Então, Ao mesmo tempo que a fruta é saudável, a gente está comendo, não está deixando de comer açúcar. então aí é que vem um grande detalhe, né? É que você coma a fruta. Se você come a fruta, o que você está consumindo ali? Além da frutose, né, que é o açúcar da fruta, mas você está consumindo também minerais, vitaminas e, sobretudo, fibras. Vamos supor uma maçã. Né? Existe uma grande diferença entre você comer uma maçã inteira, onde a casca ali tá cheia de fibra, e as fibras são importantes tanto para aumentar a sua saciedade, melhorar o funcionamento do seu intestino, mas também conter o pico de glicemia que vem... Isso é muito importante. Isso é muito importante, que vem do consumo, né? da frutose. Mas a diferença imagine que você coma a fruta, você tem todos os benefícios. Mas se você fizer um suco de maçã, onde você bate a maçã, você pega e retira, né? Você vai coar, vai tirar ali os componentes da casca, ou seja, você está tirando toda a fibra, você está tomando só o sumo, né? O suco, você vai estar consumindo o açúcar da fruta. Então, você vai ter um grande pico de glicemia, entendeu? Então, a ideia é que você coma a fruta ao invés de beber o suco. E se você decidir beber o suco, como por exemplo um suco de laranja, tem estudos que mostram o seguinte, que é muito diferente o comportamento desse suco quando você toma ele no meio de uma tarde, sozinho, isolado, né? Você vai ter realmente um grande pico de glicemia, mas se você toma ele durante ali o seu almoço, um almoço balanceado, onde tem carboidratos complexos, né? Ricos em fibras, legumes, salada e tudo mais, ou seja, grãos de chia e tudo mais, vai ter, por conta do consumo conjunto das fibras do almoço, você vai ter também um pico de glicemia menor causado pelo consumo do suco. Então é muito mais interessante, se você gosta de consumir um suco, que você consuma junto de uma refeição balanceada e rica em fibras do que você tome esse suco no meio de uma tarde isolado, entendeu? Já que a gente está falando de líquido, não posso deixar de fazer uma pergunta. Refrigerante não é bom de jeito nenhum. Tudo bem, tem a carga de sódio elevada, mas entre o refrigerante normal e o light ou diet, já discuti isso com várias pessoas, porque eu acho que o light ou diet, o que ele não tem de sódio e de conservante, ele tem de outros produtos químicos para, né, para modelar. Qual que é mais nocivo para a saúde? Refrigerante normal ou supostamente light ou diet? Olha, aí nesse caso a gente tem que falar de redução de danos, Tá. né? Pensando em redução de danos, eu optaria pelo refrigerante diet, né? Seria menos pior, vamos dizer assim, né? Do que o refrigerante tradicional que tem uma carga de açúcar grande, entendeu?
Então, assim, dentro de um contexto de uma dieta saudável, tá? Eu não vejo problemas de um consumo moderado de um refrigerante diet, tá? A gente está aqui, Pardini, nesse mundo para ser feliz, né? Para comer, beber bem e tal. Então, assim, a palavra é moderação, entendeu? O grande problema é que tem pessoas que realmente abusam, né? Exageram, cometem Pisa no suave. Mas escuta aqui. Eu me lembro, eu vou te contar uma história engraçada. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu jogava futebol, né? E tinha um colega que era bem mais velho, já era pai e tudo mais, e ele estava muito acima do peso. Ele era centroavante ali e ficava na banheira, sabe? Você sabe conhece esse termo, né? O cara era banheirista, não corria, ficava ali só para poder fazer gol. E ele tinha uma barriga, né, uma gordura abdominal bem grande. Quando ele saía do futebol, ele ia almoçar com a família, ele comprava uma Coca-Cola de 2 litros só para ele e uma Coca-Cola de 1 litro para a família, entendeu? É mesmo? Porra, o cara consumiu uma Coca-Cola de 2 litros numa sentada de almoço. É esse tipo de exagero que eu tô falando, entendeu? Eu já conheci gente, não vou falar que chama Paulinho ao Coragem, senão o cara vai brigar comigo. Até hoje, ele toma Coca-Cola o dia inteiro e não bebe quase nada de água. Entendeu? É esse que é o grande problema, né? Você substituir a água, que é um líquido essencial para a vida. Nós funcionamos no meio aquoso. Todas as nossas reações bioquímicas acontecem no meio aquoso. Então, 70% do nosso corpo é água, né? Então, a gente tem que consumir água no dia a dia mesmo, tá? E aí você substitui isso por grande parte de um produto industrializado como um refrigerante. Isso é um grande erro. Existe diferença entre light, zero e diet? Existe. Né? Existe, e a diferença basicamente é na quantidade de açúcar. Né? Então, mas qual que, entre light, diet e zero, qual que é o mais recomendável? O diet e o zero são a mesma coisa. Ah, é? É. O light tem uma quantidade menor. Mas tem. Tem. E o tradicional, o light é tipo leve em gorduras e açúcares, entendeu? O zero, o diet é sem açúcar. Tá. E o normal, o tradicional, com açúcar, entendeu? Entendi. Bom, agora atenção você aí. Eu perguntei, lembra que eu perguntei ali atrás, eu toquei a campainha, né, aqui no nosso toque de curiosidade. Eu perguntei se você tinha dificuldade para emagrecer. Sei, eu acho que você nem respondeu, você escondeu, né? A tendência é você esconder. Mas tudo bem, vamos lá. Agora é a resposta. Por que eu perguntei? Porque eu queria saber como é que você dorme. Eu estou conversando com o Vitor Manta, que é especializadíssimo em emagrecimento saudável. Se você chegou agora no podcast, ao terminar, você retorne ao começo. Tenho certeza que você vai recomendar para muita gente. Tá legal? Está sendo fantástico esse assunto. Doutor Vitor Manta, a importância do sono no emagrecimento saudável. Por isso que eu perguntei se você tem dificuldade para perder peso. Acho que com certeza a gente vai entender agora isso aí. Vamos lá. Então, o sono ele é um dos pilares importantes para o processo de emagrecimento, tá? Visto que pessoas que dormem menos do que 6 horas por noite, né? Ou seja, tem um sono curto, né? Eu tenho pacientes meus aí que dormem 4 horas por noite, né? Sobretudo em grandes metrópoles, né? Como São Paulo. Então, os estudos mostram o seguinte, que se você dorme menos do que 6 horas, você vai desenvolver uma síndrome que a gente chama de síndrome do sono insuficiente. Além da fadiga, do cansaço matinal que você vai ter, que não vai te deixar... Mesmo que você não perceba, isso é importante. Mesmo que você não perceba. Às vezes eu tenho esse problema, né? Sou muito acelerado. Então, às vezes a gente acha que, não, mas eu não estou sentindo cansado. Mas a gente paga um preço por isso. Paga, né? E eu vou falar já sobre o impacto disso na obesidade. Mas além da fadiga e cansaço que você desenvolve durante o dia, né? E da queda de produtividade, na queda de tomada de decisões importantes. Então você imagina um grande empresário, um CEO de uma empresa que precisa tomar decisões importantes. Se ele dorme mal, ele vai ter uma maior dificuldade em tomar decisões importantes, entendeu? No dia a dia. Mas os estudos mostram o seguinte, se você dorme menos do que 6 horas, você aumenta a produção de um hormônio chamado grelina em 30%. O que é a grelina? A grelina basicamente é o hormônio da fome. Né? Então, imagine que você dormiu menos que 6 horas, você vai ter um aumento em 30% na produção de grelina no dia seguinte e você vai sentir mais fome. Então, 30% a mais de fome. E essa fome tem uma predileção por alimentos hiperpalatáveis, gostosos, né? Então, hipercalóricos. Você vai ter um maior desejo por alimentos ricos em gordura e ricos em açúcar.
E isso é um grande problema para a obesidade. Aí a gente tem duas coisas. Você vai ter um aumento do consumo calórico, e isso por si só já vai levar a ganho de peso. E por conta da fadiga, cansaço, indisposição, provavelmente você vai ter uma maior dificuldade em fazer atividade física. Você não vai ter o gasto calórico da atividade física. E isso aí fecha, né, o circuito para que você, com o passar do tempo, vá acumulando gordura, entendeu? Entendi, mas tem também, nesse prejuízo de não dormir bem, não tem também aquela fase do sono que a gente metaboliza uma certa queima e isso fica neutralizado ou não? Como assim? Quando a gente dorme, por exemplo, se você não dorme bem, você prejudica o seu metabolismo, certo? Certo. Grandemente. Você prejudicando o seu metabolismo dormindo, você prejudica a queima. Sim. Né? Então, quer dizer, você deixa de queimar, então, quer dizer, proteínas, uma série de coisas que o seu organismo devia estar queimando dormindo, não queima ou queima muito menos. Sim, sim. Porque... Então você está diretamente relacionado, fora a parte do dia, como você falou, mas está diretamente relacionado, por exemplo, ao fato de você comer pouco, por exemplo, não conseguir perder peso. Contribui para isso, a noite mal dormida, não? Com certeza. Então, isso que eu queria dizer. Com certeza contribui, mas uma outra coisa que contribui também é o horário em que você faz a sua última refeição do dia. Né? Nós não somos animais que fomos feitos para comer durante a noite. Tá. Né? Os estudos de crononutrição e cronobiologia nos mostram isso já hoje. Por que a gente come hoje, né, à noite? Né? Por que a gente estende e termina comendo à noite? Por conta do advento da eletricidade. A eletricidade, né, a luz, ela fez com que a gente estendesse o dia. Né? Então a gente entra pela noite aí, muitas vezes fazendo refeições aí por volta das 11, meia-noite, pessoas até que comem aí 2 horas da manhã e tudo mais. E o nosso corpo ele não está preparado para isso. Né? Então, é como se ali à noite, né, o horário limite que os estudos mostram é até 19 horas, sabe? Existem estudos até que mostram que seria interessante que você comesse até mais cedo a sua última refeição. Porque é como se a gente tem relógios biológicos no nosso corpo, né? Todas as nossas células têm relógios, e esses relógios eles comandam em que momento que vai ser secretado as substâncias, as enzimas, a produção hormonal, tudo isso é uma orquestra muito bem, né? Que deve funcionar muito bem orquestrada, né? E isso está sob o controle do relógio central, que a gente chama, que fica no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro tem um relógio que comanda os outros relógios. Então, imagine que você tem aí um trabalhador que trabalha de turno. Imagine um cara que trabalha com Uber e que trabalha durante a madrugada. Ou imagine uma enfermeira, um médico que dá plantão noturno, ou um porteiro que trabalha durante a noite. É como se aquele cara que come uma fatia de pizza ali às 2 horas da manhã, o cérebro dele está dizendo, olha, não era para estar entrando comida aí não agora, entendeu? E o intestino, o estômago está devolvendo essa informação e dizendo, mas tem comida, a gente tem que digerir. Isso cria um desequilíbrio no seu corpo, né? Um desbalanço. Isso, em última instância, vai gerar aumento de peso e aumento de inflamação. Então, o ideal é que você faça a sua última refeição mais cedo e que você, a partir desse momento, faça ali à noite, a partir de você fique em jejum, né? Fez a sua última refeição, não come mais nada. E o jejum ele é importante para que outros processos no seu corpo aconteçam, são importantes outros processos, né? Imagine que quando você está em jejum, o seu corpo desvia todo o metabolismo de produção de energia para reparo de tecidos, produção dos antioxidantes naturais internos, né? Tudo isso é importante, entendeu? Então, o jejum durante a noite e a madrugada, ele vai ser muito importante para o nosso corpo, entendeu? Então, a ideia aqui que eu quero resumir é que você não deveria estar comendo tarde da noite. O ideal é que você coma cada vez mais cedo e passe a noite em jejum. Agora, vale ressaltar que, poxa, nós somos seres sociais, né? Tem um final de semana aí que a gente gosta de sair, jantar com a esposa, tomar um vinho. Isso deve ser, Pardini, a exceção, entendeu? Ou seja, o nosso corpo vai ser como funciona o nosso comportamento em 90% do tempo. Então, como são os seus hábitos, os seus padrões de escolha, os seus padrões de comportamento em 90% do tempo é que vai determinar como vai ser a sua saúde, como vai ser a sua forma física, entendeu? Entendi. Então, se você
segue um equilíbrio, segue uma dieta saudável, tem um estilo de vida saudável durante toda a semana, né? E aí no sábado à noite você resolve sair para tomar um vinhozinho ou comer um risoto com a sua esposa, isso não vai ser um grande problema para você, entendeu? Entendi. Agora o problema é que a galera não quer seguir isso. Mas já que nós estamos falando de horário, doutor Vitor Manta, por exemplo, um café, ou cafeína, vamos falar de cafeína. Até que horas a gente pode ingerir a cafeína? Quanto tempo antes de dormir? Vamos dizer assim que é melhor. Excelente pergunta. Quando eu cheguei aqui no podcast, você me ofereceu água e café. Foi. Eu digo, eu aceito a água. E eu ia falar para você assim, nesse momento eu não tomo mais café, né? Por que eu digo isso? Eu vou tentar explicar de forma muito, muito simples. A cafeína, os estudos mostram que a cafeína, uma vez consumida, ela fica no seu corpo por um período de 8 horas. Tá. Né? E com o passar do dia, no nosso cérebro, vai sendo produzido e se acumulando com o passar do dia uma substância que chama adenosina. A adenosina, à noite, ela está bem alta. E a ligação da adenosina no receptor dela é que vai gerar na gente uma sensação de sonolência. Né? Então, a adenosina alta à noite dá sonolência e você dorme. O problema é que quando você toma a cafeína é um antagonista desse receptor, ou seja, ela age contra a adenosina. Então ela se liga no receptor, impede que a adenosina se ligue e essa ligação e esse impedimento da ligação da adenosina vai fazer com que você tenha aquela sensação de estar acordado. De despertar, né? Então imagine que você toma um café expresso aí por volta das 17, 18 horas. Olha o impacto negativo que isso vai ter na qualidade do seu sono, né? Primeiro, isso vai reduzir o seu tempo de sono total, pode fragmentar o seu sono, seguramente vai reduzir a eficiência do seu sono, tá? Então você pode ter, tem pessoas aí que tem problema para dormir, mas 17 horas toma um café expresso. Então a primeira coisa dentro do que a gente chama de higiene do sono, né? Higienizar o sono seria justamente adotar padrões de comportamento que vão favorecer um sono de boa qualidade. E a primeira coisa é você antecipar o horário do último café que você vai tomar. Então, se a cafeína fica 8 horas no nosso corpo, o ideal é que o último café do seu dia seja ali por volta de depois do almoço. Aquele cafezinho de depois do almoço acabou, entendeu? E em pacientes que ainda assim permanecem com problema para dormir, eu até antecipo ainda mais o horário do último café. Você toma café só pela manhã, entendeu? Tá. Agora você poderia me dizer assim, pô, Vitor, mas tem pessoas que chegam à noite ali, tomam café de noite e deita e dorme. E aí, o que acontece? Bom, provavelmente essas pessoas são os metabolizadores rápidos de cafeína, né? Ele metaboliza rápido a cafeína. Eu sou um. Eu ia te perguntar. Mas o problema, Pardini, acontece que é o seguinte, durante o nosso sono, nós temos várias fases do sono, né? Isso. Nós temos o sono leve, o sono um pouco mais profundo, o sono profundo, o sono REM e tudo mais. Então, existem porcentagens de tempo que a gente precisa ficar em cada fase. As pessoas que tomam cafeína e que conseguem dormir, elas podem até conseguir dormir, mas elas vão ter uma alteração da arquitetura fisiológica normal do sono. Então pode ser que o consumo dessa cafeína faça com que você não fique tempo suficiente no sono profundo. E isso vai impactar o processamento de informações, o empacotamento de informações, vai prejudicar a sua memória, pode prejudicar a sua sensação de disposição no dia seguinte, entendeu? Tudo isso por conta do consumo no horário inadequado de cafeína. Mas quando a gente fala de cafeína, a gente não está falando só de café, né? Não. O que? Por exemplo, chá preto? Chá não. verde, por exemplo. Chá verde? Chá verde. É mesmo, chá verde? Chá verde tem cafeína também. O que mais tem cafeína? Coca-Cola. Coca-Cola. Chocolate tem um pouco... Chás, que tipo de chás tem? Porque o pessoal toma muito chá à noite. O chá verde, o chá preto. Chá preto. Exatamente. O mate normal tem cafeína? Acredito que ele tem uma pequena quantidade de cafeína também. Assim, ó, se você quer consumir uma bebida quente à noite, você quer ter esse hábito, seria ideal que você estivesse consumindo chás que vão promover uma sensação de relaxamento. Tá. Nesse sentido, o chá de camomila, erva cidreira, mulungu, maracujá, todos são chás interessantes para você estar consumindo à noite, porque fazem parte, inclusive, dessa boa prática de higienização do sono, entendeu? Tá. Então, como é que a gente poderia organizar uma boa higiene do sono, né? Primeiro, é você se abster do consumo de cafeína, né? Com bastante antecedência. Chegar em casa, tomar um banho quente, relaxante, colocar uma roupa confortável, um ambiente climatizado. O chá
relaxante vai ser interessante. Existem óleos essenciais, como óleo de lavanda, né? O óleo essencial de lavanda, que promove também uma sensação de relaxamento. A luz da casa já tem que estar um pouquinho baixa. Um livro de leitura leve, né? Não algo que te prenda muito, né? Se abster da utilização... Nada de ficar na tela. Exato, eu ia falar agora. A luz azul, né? A luz azul, né, emitida pelos dispositivos celulares, o computador, a televisão, ela bloqueia a produção do principal hormônio que vai sinalizar para o seu corpo que está na hora de dormir, que é a melatonina, né? Então, quando você fica ali deitado na cama, olhando Instagram, WhatsApp, YouTube, com aquela projeção daquela luz azul, você está prejudicando o início do seu sono e também a arquitetura do seu sono, entendeu? Então é interessante que você estabeleça um horário limite para a utilização desses dispositivos, que seria ali 1 hora antes de dormir, né? Então, 1 hora antes de dormir, você vai se abster da utilização desses dispositivos e você vai iniciar efetivamente a sua higienização do sono, que nada mais é do que um momento de transição entre estou acordado executando funções, eu estou mantendo a atividade cerebral, né, acelerada, agora eu vou começar a desacelerar os meus pensamentos e funcionar mais lentamente para que eu tenha uma boa noite de sono. Legal. Bom, já que a gente está falando de alimentos, etc., olha, a produção está me sinalizando aqui já faz algum tempo que chegaram 2 perguntas e, por coincidência, as 2 pessoas se chamam Bruno, mas antes, já que estamos falando de alimento, quero convidar você que está aí do outro lado, vai fazer uma reuniãozinha bacana, vai fazer uma confraternização na empresa, na sua casa, aniversário, casamento, enfim. Você quer preço justo, quer qualidade, quer padrão, quer atendimento com entrega mesmo, com amor? Procure a Vacari Eventos. Meus amigos, olha, a Vacari Eventos já fez vários serviços, já atendeu muito o Café com Bobagem durante congressos, convenções. Eles têm lasanhas, eles têm massas, eles têm carnes, entendeu? Eles têm risotos, sopas maravilhosas. Tudo o que você quiser, a Vacari Eventos tem, e com preço justo, qualidade lá em cima e preço justo, tá? E detalhe, pontualidade. Você pode contar com o Sérgio Vacari, chefe internacional, pode dizer que o Pardini recomendou. Eles têm pizzas que vocês estão vendo aí no monitor, é melhor eu parar de falar. Até hambúrgueres deles são maravilhosos, tá legal? No Instagram você procura @vacari.vc, Vacari com 2 Cs. .vc, o celular deles eu pedi para colocar aí embaixo para você consultar o WhatsApp, tá bom? E agora eu quero falar também de uma outra coisa. Se você tem moto ou tem carro, mas principalmente moto, São Paulo e Rio de Janeiro são os celeiros dos roubos de moto. Então, às vezes, mais do que um seguro, você tem que consultar a Skynet Rastreadores, que eles colocam um dispositivo na moto que eles criaram, e aí você pode desmontar a moto, pode colocar, o cara pode chacoalhar, desmontar, você leva o guidão, leva a roda, você leva não interessa, o cara mexeu a moto, bipa no seu celular, imediatamente você segue os procedimentos da Skynet, e aí você é capaz de olhar no seu monitor do celular, no display, e vai ver a sua moto se deslocando em tempo real, ou o que restou dela, não sei. Mas vai ser localizado em tempo real, porque a Skynet já aciona a sua equipe de segurança, tá legal? Como você está vendo aí no vídeo, e você vai ter o seu bem localizado imediatamente. Eles têm mais de 95% de acerto na localização e resgate dos bens, tá? Consulte no Instagram, @Skynet Rastreadores, também tem aí embaixo no rodapé o WhatsApp para você. Bom, voltando aqui com meu amigo Dr. Vitor Manta, ele é especializadíssimo, já disse para vocês, na perda de peso, emagrecimento com qualidade de vida, né? Emagrecimento saudável, mas também ele é pós-graduado em medicina do sono. Chegaram 2 perguntas aqui muito curiosas, 2 Brunos. Doutor, é Bruno Macri, é isso, né, produção? Bruno Macri. Olha isso aqui, ele é vegetariano, ele é do bairro do Limão, hoje, mas ele nasceu em Vargem Grande, se criou em Batatais, trabalhou em vinhedo, e ele quer saber onde entra o nabo, o quiabo e a mandioca nessa história. Essa pergunta é perigosa, hein? Saber onde entra o nabo, o quiabo e a mandioca, Bruno? Bom, não sei. Fala aí, doutor. Lá em Salvador, é obrigatório que a gente falasse lá ele, nesse momento. Lá ele. Lá ele. São saudáveis esses alimentos? Você já ouviu essa expressão? Não, lá ele não. Mas eu imagino que seja. Então, nabo, o quiabo e a mandioca. Então, são alimentos saudáveis, né? Podem ser introduzidos na alimentação sem problema. Na alimentação, hein, gente? Na alimentação, é importante frisar, né? mas numa alimentação equilibrada, eu vejo espaço sim para esses alimentos. Legal. Agora tem outro Bruno aqui, que é o Bruno Ferraz Tavares Correia.
Ele é de Moema e ele pediu para saber sobre a relação entre ansiedade e peso. Tem isso? Olha, bacana essa pergunta, né? A ansiedade é excesso de futuro na sua cabeça, né? São pessoas que elas projetam um futuro muitas vezes com cenários catastróficos de futuro, mesmo que a chance daquilo acontecer seja muito baixa, mas o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre uma situação vivida de fato e uma situação puramente imaginária. Então a pessoa hoje ela pode estar sentada aqui, né, na cadeira e dentro da sua cabeça visualizando cenários de futuro, sofrendo com ansiedade, produzindo uma bioquímica corporal ruim em resposta àquele pensamento, né? Isso é total verdade. E as emoções que são geradas internamente, emoções negativas, sensações negativas, reforçam ainda mais aquele pensamento ansioso e fecha aquele ciclo de eu penso catástrofe, eu sinto emoções negativas e eu penso mais catástrofe. Muitos pacientes, na verdade assim, muitos pacientes quando ficam ansiosos, desenvolvem o que a gente chama de comer emocional, né? Ou seja, ele busca artifícios na comida ou na bebida que venham a amenizar aquele sofrimento interno, né? Então, o chocolate, os doces de forma geral, a bebida alcoólica, tudo isso são artifícios que são buscados para modificar um ambiente interno, né? Aquela sensação, aquela emoção negativa. Então, isso tudo adiciona calorias à sua dieta, à sua alimentação, e isso pode levar a ganho de peso. A grande sacada aí é você mudar esse padrão de pensamento, né? Eu acho que existem alguns livros importantes para te ajudar com isso, né? Tem um livro do Joe Dispenza que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Um livro super interessante que vai ajudar os pacientes ansiosos que estão nos assistindo a mudar esse padrão de pensamento. E também a terapia, né? A terapia vai ser importante nesse sentido. E aí você precisa catalisar essa ansiedade, você precisa direcionar essa ansiedade para um hábito um pouco mais saudável, como, por exemplo, a atividade física. Né? Um bom papo com um amigo, uma caminhada, uma excelente caminhada. Caminhada eu sou adepto total há muitos anos. Uma excelente caminhada, você consegue resolver muitos problemas na sua cabeça. É muito melhor do que você ficar em casa ruminando aqueles pensamentos negativos, entendeu? Agora, tem um perfil de pacientes também, Pardini, que quando está ansioso ele para de comer. Existem esses pacientes, não conseguem se alimentar. Mas eu confesso para você que na minha casuística de pacientes ansiosos que eu estou no consultório, a maioria deles desenvolve o comer emocional. Eles buscam na comida e na bebida um alívio para aquela sensação, e essa basicamente seria a relação existente entre a ansiedade e o ganho de peso. Entendeu? Então eu sou a sua exceção. Porque, por exemplo, vou fazer uma gravação, eu estou na TV, vou fazer uma gravação, ou vou entrar para um show, né? Tudo bem, se tem umas frutas no camarim, eu vou biscar um negocinho e tal. Vou sempre preferir o suco do que um refrigerante. Mas normalmente eu não como. Porque eu entendo, porque eu fico ali. Eu tenho hipertensão essencial. Então tenho um nível maior de adrenalina, tudo. E eu fico ali na adrenalina. Eu fico assim, eu penso no meu texto, concentro, aí relaxo. Aí dali a pouco eu passo o meu texto de novo. É que nem dirigir. Eu passo o meu texto à exaustão, porque eu quero chegar ali e tá no piloto automático. Vai queimar uma luz, alguém vai gritar, eu não vou desconcentrar. Eu retomo, improviso e continuo. Então, nesse processo, eu não paro para... Eu entendo que, por exemplo, eu parar para comer e tal, eu estou utilizando a mente para um outro processo. Então eu não desligo durante. Claro, aí depois que eu relaxo, aí tudo bem. Eu também funciono assim, eu também sou a exceção. Eu quando estou com alguma questão, né, com um pouco mais de ansiedade, eu também não como, entendeu? Agora, o Bruno diz aqui, o Bruno aí de Moema, diz que aqui a relação do peso para ele, da ansiedade do peso, ele falou, no caso dele, que ele vai para a Argentina, ele está ansioso para o peso se igualar ao euro. Essa é a relação de peso e ansiedade dele. Tá bom, viu, Bruno? Tomara que o peso nunca se iguale ao euro, nós aqui, ó. Agora, doutor, uma outra pergunta curiosa, devem estar se perguntando isso, se falando de metabolismo, etc., estrias, né? Por que a mulher
só a mulher desenvolve ou a mulher desenvolve muito mais que o homem? A mulher desenvolve mais do que o homem por conta do perfil hormonal que a mulher tem, né? A mulher tem uma predominância maior de estrogênio do que o homem. Tanto a mulher quanto o homem tem estrogênio e testosterona. Só que existe uma maior quantidade de estrogênio na mulher do que no homem, tá? É por conta disso também que ela desenvolve, além de estrias, ela desenvolve também as celulites, etc. Tá? Que está muito relacionado à alimentação também, à falta de atividade física, tudo isso, tá? Agora, os homens também desenvolvem estrias. Por exemplo, eu tenho estria nessa região daqui do ombro, né? Eu já fui obeso, Pardini. É mesmo? Já, na época que eu estudava para medicina, eu só fazia isso da vida, estudar, era de manhã, de tarde, de noite. E como eu venho de uma família humilde, a grana que eu tinha para me alimentar era fast food, hambúrguer, entendeu? Então era hambúrguer no almoço, hambúrguer no início da noite, então eu ganhei muito peso, né? Eu só fui entrar num peso saudável depois que eu comecei realmente a estudar sobre alimentação, isso aí já dentro da Universidade de Medicina, né? Extrapolei os muros da Faculdade de Medicina também para entender um pouco mais de alimentação. E aí consegui, né, chegar a um físico agradável, né, um físico saudável. Mas antes de entrar na faculdade de medicina, eu estava bem acima do peso. E aí quando você ganha peso, a pele acompanha, né? E às vezes a pele não consegue acompanhar essa velocidade, ela esgaça e forma a estria, entendeu? Então esse é o grande problema. Algumas estrias ali na fase inicial você consegue, né, ali a dermatologista consegue tratar, mas outras terminam ficando para sempre, entendeu? Entendi. Agora, a gente está estourando o tempo aqui, que nós temos apenas 1 hora, mas é o seguinte, como todo convidado que eu trago, eu estudei muito sobre a sua especialidade, sobre a sua prática também, e sobre, de forma geral, sobre emagrecimento saudável. Então, eu preparei muitas perguntas, mas o tema é muito vasto, e eu não interrompo o convidado quando ele está falando, porque eu prefiro aproveitar o contexto, que às vezes é muito mais rico do que uma coisa que eu ia perguntar ali na frente. Mas seguramente você vai voltar mais adiante, porque ficaram muitas questões. Mas vou pedir uma tolerância da produção, porque tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma delas é muito comum. Beber água durante as refeições, doutor. Né? Você bebe água durante as refeições? Porque às vezes eu sinto necessidade, por exemplo. Eu adoro farofa, cara. Arroz, feijão e farofa, para mim, é o meu caviar. Tá? Eu adoro. Farofa de todo tipo, para mim. Só a farofa ausente que eu não consigo me satisfazer. Beber água durante as refeições, doutor? Olha, o ideal mesmo é que a gente não consumisse. Tá. Né? Que a gente fizesse a alimentação sólida, só fosse beber água depois de alguns minutos de feita a digestão. Depois de alguns minutos, nem em seguida? Não, nem em seguida não. Tá. Mas assim, é muito cultural, né? Do brasileiro, você tá se alimentando e tá bebendo, e até eu percebo que ajuda um pouco na deglutição. Tá. Né? Às vezes o alimento ali, as pessoas têm o costume de não mastigar direito, né? E terminam engolindo pedaços pouco mastigados, não mastigados efetivamente, e o líquido termina ajudando na deglutição. Uma outra coisa também, né, que é uma prática das pessoas que eu já vi, pessoas que querem emagrecer, é que elas tomam ali 500, 600, 700 ml de água antes de se alimentar, para poder aumentar ali o grau de saciedade e comer uma quantidade de comida menor. Essa é uma prática que acontece também. As medicações para emagrecimento, elas costumam causar bastante aumento de saciedade. Então, a grande questão é que se você comer e você beber uma grande quantidade de líquido, com essas novas medicações que a gente citou hoje no podcast, você vai ter um grande estufamento, um desconforto importante e pode chegar até a ter vômito, entendeu? Entendi. Então, o ideal é que você coma e só vá consumir líquido depois. Então, aqui para finalizar, por último, parece papo de cueca, mas não é, gente, não é. Como é que fica a história dos ovos? Estou falando isso porque é o seguinte, uma hora os ovos fazem mal, outra hora não faz mal e faz bem, outra hora os ovos são essenciais, outra hora é 30 ovos por R$10.
Então, só para finalizar essa questão dos ovos. Então, olha, o ovo, né, é um tema bastante polêmico, né? Porque se você entrar hoje no PubMed, que é a biblioteca médica, você vai encontrar evidências científicas falando bem do ovo, evidências falando mal, linhas de médicos que falam bem, linhas de médicos que falam mal, né? A grande sacada é o seguinte, o ovo é um excelente alimento, né? Muito rico em vitaminas, minerais, proteína, gordura, etc. Mas depende muito de quem come, entendeu, Pardini? Depende muito de que tipo de bactérias, por exemplo, você tem no seu intestino. Por exemplo, um paciente obeso que tem que a gente chama de microbiota intestinal, a qualidade das bactérias que habitam o intestino desse paciente. Se ele tem uma microbiota intestinal desfavorável, existem alguns componentes do ovo, como a colina, por exemplo, que são convertidos em metabólitos tóxicos, como o óxido de trimetilamina. Não precisa decorar esse nome. Mas o óxido de trimetilamina, ele aumenta o risco de doença cardiovascular. Entendeu? Entendi. Então aumenta o risco de infarto. Então a grande sacada é você procurar um profissional que tenha domínio sobre esses conceitos todos, para que ele possa te orientar da melhor forma, entendeu? Ok. Bom, muito obrigado. Então é o seguinte, gente, que pena que o nosso tempo estourou muito mesmo. Eu tenho que correr aqui. Eu queria saber se você ministra curso ou atendimento ou treinamento online. Eu atendo aqui em São Paulo, né, numa grande clínica aqui na Avenida Brasil. Meu Instagram é o DR Vitor Manta, onde eu posto conteúdo informativo todos os dias. DR, né? Vitor Manta, sem o C mudo, é Vitor, não é Victor, tá? DR é de doutor, sem ponto, sem nada, junto, né? @DR Vitor Manta, certo? Exatamente. E agora, mais recentemente, no mês de dezembro, eu lancei a minha primeira turma da minha mentoria, chamada Mentoria Metas, né? Uma mentoria 360, onde eu pego na mão do meu mentorado, né? Aquele paciente ali que está acima do peso, dormindo mal, sem um foco de cenário de vida muito bem estabelecido, e eu ensino esse cara a mudar completamente os hábitos dele, a introduzir a disciplina, a não ceder a pensamentos sabotadores, ou seja, eu faço esse cara ter mais clareza sobre a vida dele e guio ele através desses caminhos para que ele se torne uma pessoa mais saudável, mais produtiva, entendeu? Primeira turma em dezembro, no meu Instagram você encontra mais informações. Obrigado. Todo final de episódio a gente recomenda um livro, e já que a gente está falando aqui de alimentação, de emagrecimento saudável, qualidade de sono, quero recomendar para vocês esse aqui, ó, do Nathaniel Branden, tá? Esse livro aqui, ó, Autoestima, é um livro maravilhoso da editora Saraiva, é aquele livro que você tem que parar um pouco para você pensar em você mesmo, pensar na sua vida, nos seus momentos, e você vai encontrar, inclusive, esses assuntos aqui dentro desse livro, tá legal? Então, Autoestima, do Nathaniel Branden, editora Saraiva, tá legal? Quero agradecer muito vocês, terminando o podcast, visite a descrição, tem links imperdíveis para você do Instagram, do Delivery, esse é o único podcast que tem Delivery, sabe o que é o Delivery? Antes você vai lá, clica e entra no grupo Delivery, então toda semana, na quarta-feira, antes do episódio começar, eu mesmo mando para você o link e o assunto da quarta-feira, para você assistir de onde você estiver. Está lá na descrição do podcast, o Delivery. Doutor, o senhor vai receber aqui essa lembrança aqui na forma de gratidão. Olha só, obrigado. Canequinha igual essa aí. Ah, maravilha, tá? Adoro canecas. Então, quem não está fazendo essa gentileza aqui, tá? É o Cristiano, da Cris Arts. Quero recomendar para você, @CrisArts, Cris Bassi. @CrisArts, Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S. E queria dizer para vocês o seguinte, é muito legal, ele faz qualquer coisa que seja personalizável. Ele faz canecas, ele faz chaveiros, ele faz camisetas, ele faz bonés, com um padrão de qualidade e um preço que são realmente fantásticos. Vale a pena conferir. Vai lá, @CrisArts, Cris Bassi. Tá legal? A gente volta na próxima quarta-feira, junto com você, com certeza. Não esqueça de se inscrever, não se esqueça de clicar o sininho, tá? E eu vou repetir aqui, tá? @DR Vitor Manta. Isso aí. Vai lá que vale a pena, tanto quanto valeu a pena eu trazer esse genial convidado aqui. Doutor, muito obrigado. Você vai voltar aqui, não vai demorar muito. Será um prazer. Tá bom? Muito obrigado, sucesso. Obrigado a você e até a próxima então. Valeu.